pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo, ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo estar introduzindo uma série de componentes fabricados também na China, do mesmo fabricante, que vem em versões diferentes. Eu estou aqui com 3 modelos diferentes. Esse aqui, o primeiro da esquerda, é um dimmer. Esse do meio é simplesmente um switch, liga e desliga, on-off. E esse é um dispositivo para cortina. Os 3 componentes, eles são muito semelhantes, né? E eles usam até praticamente o mesmo estojo, e tem aqui só a especificação, o texto é que diferencia um do outro. Eles têm uma dimensão bastante interessante, porque você pode usar ele dentro de uma caixinha 4x2, né, ou 4x4, ó. Eles têm 4,5 cm por 2 centímetros de profundidade, então são módulos realmente bastante pequenos. Eles vêm com um montante, né? Você pode fixar numa parede e colocar, se você quiser criar um painel também de automação, você pode utilizar para isso, mas normalmente a gente ou utiliza eles no forro de gesso, né, escondido, ou dentro da própria caixinha, que é a opção que eu acho mais interessante, a caixinha 4x2, próxima inclusive aos interruptores. Eu estou com eles já instalados aqui nesse painel que eu criei para teste mesmo. Eu estou começando a olhar mais de perto esses componentes que eu achei bastante interessantes, e é aquilo que a gente fala, né? A tecnologia vai avançando e eles vão cada vez criando componentes mais compactos. Eu tenho alguns similares que eu andei mostrando no canal, que trabalham com esses relés básicos, né? Que também tem um tamanho interessante, dá até para colocar dentro de uma caixinha. E nos vídeos anteriores vocês viram que eu consigo controlar até 4 relés, né? Com esse ESP8266, inclusive o ESP826601, que é inclusive a base de funcionamento desses componentes. Eles também são baseados nesse microcontrolador que vem nessa plaquinha conhecida, que é o ESP826601. Eles utilizam esse microcontrolador do ESP8266 dentro deles também. Eles são totalmente compatíveis com Wi-Fi, também é o mesmo sistema Wi-Fi. É como se fosse um conjunto desse que eu mostrei já num dos vídeos anteriores, né? Que você faz por 2 portas, você faz o controle do interruptor liga e desliga, e as outras 2 portas você dá a saída então para o controle efetivo dos relés, quando você muda o status do relé, tá? Eles foram diminuindo, reduzindo, desenhando, né? E criando circuitos ao ponto de chegar nesse componente compacto que eu acho extremamente admirável. Não é o único que a solução que existe no mercado, existem vários desse tipo. Eu estou até aqui com uma segunda opção em termos de cortina e um outro módulo de switch um pouco maior, mas que também faz a mesma função. Na verdade esse é dimmer, faz a mesma função que esse dimmer. Eu gostaria de estar fazendo uma demonstração breve com relação ao funcionamento deles. Então eu estou com esse painel, como eu falei aqui, para fazer a demonstração. O dimmer, né, tá ligado a essas 2 lâmpadas incandescentes. Você poderia utilizar uma lâmpada dimmerizável, mas as tradicionais incandescentes são dimmerizáveis, então eu usei para a gente fazer aqui a demonstração. E eles utilizam de pulsadores. Para você controlar esse componente dimmer, você precisa de pulsador de mercado, que você compra, que eles utilizam para campainha, né? É aquele que tem a mola. Então, ó, se você pressionar, ele aciona, tá certo? E se você pressionar e segurar, ó, ele vai fazer a graduação do dimmer. Olha que interessante. Tá? Vou fazer com o outro também para a gente ver, ó. Ele guarda essa graduação, você pode vir desligar, e depois quando você liga ele mantém a mesma graduação, e aí você pode fazer o inverso
que é colocar então a intensidade no máximo. Esse trabalha também, bom, é importante a gente falar que os três têm o mesmo firmware. Eles já vêm de fábrica com o firmware da Tuya, que é bastante já conhecido. E eles trabalham então com aquele aplicativo, ou Smart Life, ou com o próprio Tuya Smart. Eu estou com eles aqui já instalados, ó. Então eu quero fazer uma demonstração, em primeiro lugar, do dimmer. Eu vou estar colocando aí na tela para vocês. Eu devo colocar aqui nesse canto. Mas olha lá, essa é a interface dele, ó, que ele apresenta depois que você instala. Então você tem aqui, ó, a condição de ligar, ó. E aqui você tem então a dimmerização, ó. Você escolhe o nível de dimmerização que você quer. Ele guarda a dimmerização, é o mesmo funcionamento pela tecla. E o que você fizer aqui fica gravado. A Tuya a gente sabe que trabalha com um servidor próprio, é uma nuvem, tá? Eu quero depois mais para frente falar um pouquinho com relação a essa questão de nuvem. Por enquanto, o que a gente precisa saber é que ele trabalha com uma, você precisa estar conectado na internet para poder controlar ele remotamente pelo celular ou por um tablet, enfim. Agora, a vantagem dele é que ele tem uma conexão física com o próprio relé através do pulsador. Então, mesmo que caia a tua internet, você continua tendo a possibilidade de controlar ele fisicamente pela botoeira, tá? Então, esse aí é o dimmer. Até vou mostrar mais algumas funcionalidades dele. Ele é interessante também que você pode estipular um mínimo de brilho para ele se você quiser instalar o dispositivo dimmer e não utilizar ele como dimmer, utilizar como on-off. Ele aceita isso e você deixa pré-configurado com um mínimo no máximo. Então você perde a dimmerização, tá certo? O range de dimmerização dele. Outras coisas que ele faz através do aplicativo, além de você poder alterar a nomenclatura dele, você pode fazer aqui, ó, um comando em conjunto. Você pode ligar os dois ao mesmo tempo, assim como desligar os dois ao mesmo tempo. E você pode também criar aqui, ó, um schedule, né, ou um agendamento. Aí você adiciona um agendamento e diz que no momento, num horário qualquer, né, você tem aqui o horário, se ele vai repetir todos os dias. Você pode fazer uma observação e também gerar uma notificação de execução, que ele manda uma mensagem para o próprio sistema através da nuvem da Tuya. E aqui embaixo você diz qual é o comando que você quer dar para ele. Você pode escolher aqui, nesse momento, que é como se fosse um agendamento, um despertador, ele estaria ou acionando o dispositivo on ou acionando o dispositivo off. Você pode programar isso a nível do próprio dispositivo, tá? No aplicativo do próprio dispositivo, individualmente. É lógico que isso aqui, o mais interessante é você fazer comandos inteligentes. A gente vai estar vendo isso aí futuramente no canal, em outros momentos, né? E você tem também algumas rotinas de automação, tá? Que você pode fazer. O ideal é você fazer esse tipo de agendamento através dessas rotinas de automação e não individualmente por cada um deles. Tá certo? Então isso aqui é com relação ao dimmer. É dessa maneira que ele se apresenta no aplicativo, tá? Então, com relação ao dimmer, era isso que eu queria mostrar. Com relação agora à parte de switch, aí essas lâmpadas já vou deixar desativadas, tá? E eu vou estar utilizando então esses dois LEDs aqui que eu coloquei no painel também. Eu vou estar utilizando para fazer a demonstração do switch. É a mesma maneira, é o mesmo firmware, né? Tuya compatível, é o mesmo aplicativo. Isso é interessante por causa da integração. E é comum, é normal. Você vem aqui simplesmente com uma tecla e você aciona o teu dispositivo
Da mesma maneira que o dimmer também você tem esse controle pela botoeira local, mesmo que você não tenha acesso à internet, no momento você não perde o controle da sua iluminação, porque você pode usar a botoeira comum. Não tem muito o que falar com relação a ele. Vamos dar uma olhadinha aqui também no aplicativo. Ele já aparece aqui de uma maneira diferente, ó. Ele já aparece, como ele é um componente duplo, ele já aparece então com 2 botões. E aí a mesma coisa, ó. Você faz o controle individualizado de cada um deles. Você tem também o controle de desligar os 2 ao mesmo tempo, ou ligar os 2 ao mesmo tempo. Tem o timer dele também, que é aquele agendamento, o schedule também, mesma coisa que serve para o dimmer, você pode fazer com ele, tá? Você pode dar nome aqui, ó, aos teus componentes, o ambiente que ele vai estar comandando, tá? Só segurando aqui você pode editar o nome dele. E ele tem também uma contagem regressiva, que você pode criar um countdown. Você coloca, eu quero que ele fique tanto tempo ligado e depois ele desligue sozinho. É como se fosse uma minuteria, que ele não fique ligado permanentemente, que após acionado ele fique por um tempo e desligue, que é o sistema de minuteria. Então, com relação ao switch, é isso que a gente tem para falar com relação a esse dispositivo, tá? Eu vou estar desligando ele aqui e vou estar falando também agora, para finalizar, a respeito do comando de cortina, que é esse dispositivo que está aqui à nossa direita. Então, normalmente, quando você instala uma cortina ou uma veneziana e o motor é elétrico e a instalação é feita através de uma botoeira, é esse tipo de botão que você tem. Ele é como se fosse um botão paralelo, né? Só que ele tem 3 posições. Uma que seria para subir, no caso, uma que seria a pausa no meio e a terceira que seria para descer. Aqui, lógico, né, eu não estou com o motor ligado, eu estou utilizando as mesmas lâmpadas só para mostrar. E se você for olhar no aplicativo, ó, eu quero estar também chamando aqui no aplicativo para demonstrar, é assim que ele se apresenta, ó. Ele já fica com essa cara aqui, ó. Então, ó, independente do status do botão físico, nesse componente especificamente, isso não serve para todos. Depois eu vou estar fazendo um review a respeito desse componente aqui, ó. E a gente vai estar vendo que esse aqui trabalha diferente. Mas no caso desse que nós estamos apresentando e demonstrando e testando, você pode ter esquecido o botão em qualquer posição, ó, que ele não anula a automação. Então, se eu vier aqui, ó, mesmo com o botão pressionado, ele sobrepõe a automação. Ele tem um timer, já é automático nele, ó, porque a cortina, você precisa pré-definir, você precisa saber quanto tempo o motor precisa ficar acionado para ela fazer o percurso total. Mesma coisa para fechar, é o mesmo tempo que você pré-determina na configuração. Obviamente que você tem a pausa no meio, tá? Que funciona da mesma maneira que aqui, ó. Se você pausar, ele para onde você quer, tá certo? Mas ele tem um timer, ó. E o interessante é a gente ver, ó, que é aqui, ó, running time, é o lugar que você determina. Eu quero que toda vez que ele seja acionado, tanto para subir quanto para descer, que ele fique funcionando por, no caso aqui, 10 segundos, que é o que está predeterminado aqui. Isso aqui eu posso configurar até por observação. Eu vejo quanto tempo a minha cortina ou a minha veneziana demora para abrir ou para fechar, ou para chegar na posição ideal que eu quero que ela pare, e eu posso ir assim por tentativa e erro, determinando qual é o running time, qual é o tempo de duração do movimento. Tá? Isso aqui é assim. E é interessante porque esse dispositivo, como ele é Tuya e ele usa a própria nuvem da Tuya,
tá certo? Tudo isso é feito através da nuvem e a comunicação pela internet com o celular e o aplicativo também passa pela nuvem. E o interessante aqui é mostrar que, olha, a porcentagem, o percentual dela, ó, ela está em 100% agora. Ó. Eu posso até determinar um percentual por aqui, mas o interessante é para você saber o status. Como é que você sabe se a tua cortina ou veneziana está aberta ou fechada? Através dessa informação. Você entra aqui no menu dela, ó. Vamos colocar ela agora para fechar, por exemplo. Olha lá, ela vai transcorrer o tempo de 10 segundos, o motor funcionando, e vai parar. Ó, se você entrar aqui, você vê, ó, porcentagem 0, significa que ela está fechada. Tá certo? Na hora da instalação, ó, você tem aqui também os dois lados do botão, ele vem como se fosse um interruptor normal. A fase entra pelo meio e os dois lados do botão, um vai para subir e outro vai para descer. Igualzinho ele funciona com o motor. Só que ele passa pelo dispositivo e do dispositivo então ele segue para o motor. Ele interrompe aqui o que o interruptor já estaria interrompendo antes. Ele faz um novo escalonamento. E é isso que ele entende como comando. Na hora que a fase é conectada, é que ele recebe então o comando para começar a girar o motor. Isso funciona também para esses outros dois, quando a fase muda de status, no caso desses dois aqui, né? Eles acionam então os relés. No caso desse aqui, é quando você joga a fase, ele entende então que é para ele acionar o movimento da fase que você acionou. Um é para subir, um para descer, como eu falei. E aí então você tem como inverter. Se você por um acaso, depois da instalação, você vier aqui, mandar ele abrir, e ele em vez de abrir, ele fecha, você tem a opção de vir aqui, ó, e reverter o motor. Você vem aqui e inverte. Em vez de ser forward, você coloca back. Então o motor inverte a posição, você não precisa mexer no cabeamento. Já fica resolvido pelo aplicativo, tá bom? Gente, é muito bacana isso aqui, tá? O único inconveniente dele, como a gente já tem falado no canal, é a questão dele funcionar através da nuvem, né? Hoje está tudo bem, a Tuya é uma plataforma extremamente confiável, ampla, né? Que dá suporte a muitos componentes, né? A dezenas de centenas de componentes, tá certo? Então isso cria uma certa confiabilidade. Mas, né, nada melhor do que você ter um servidor local, até por conta da perda da internet. Se por um lado não tem problema nenhum, porque para fazer um comando remoto você de qualquer maneira vai precisar da internet, então a nuvem não é problema com relação a isso, tá certo? A nuvem não chega a ser um problema, porque você vai estar usando a internet de qualquer maneira, mas no caso de você perder a conexão com a internet, então você perde também o comando da tua automação. Ao passo que se tivesse um servidor local, isso não aconteceria. Você precisaria perder no máximo, né, o teu sinal Wi-Fi. Mesmo sem internet você continuaria controlando. Mas isso é um capítulo para um outro vídeo. Eu até tenho ideia de fazer um comparativo entre nuvem e local, prós e contras, é algo que eu devo estar fazendo no futuro breve, até porque o nosso projeto está mais focado na questão do servidor local, mais do que utilização de uma nuvem, tá bom? Outra coisa importante também para finalizar esse vídeo para falar é que esses componentes, apesar de virem de fábrica com o firmware da Tuya, eles são passíveis de alteração do firmware. Você pode carregar neles um firmware do tipo, por exemplo, o Tasmota, que é um que eu já apresentei em alguns vídeos do canal. Então, com isso, a versatilidade do componente se torna bastante ampla e interessante para nós. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Se você gostou aí, bota o polegar para cima, né? Deixe seus comentários aí na descrição, abaixo da descrição. Faz o teu comentário, a tua pergunta, a tua observação. Se você não está inscrito ainda, chegou agora no nosso canal, no vídeo, gostou do conteúdo, gosta desse tipo de informação, de conteúdo,
Considere a possibilidade de se tornar um inscrito do canal e também deixa o alerta do sininho ligado, que é para você poder estar recebendo em primeira mão as novidades. Toda vez que a gente publicar um vídeo novo, você vai saber. Tá bom, gente? Tudo de bom, então. É isso que eu queria mostrar. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe.